Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês alguns grupos religiosos e as suas crenças em vidas em outros planetas. Hoje eu quero falar sobre o espiritismo, sobre o mormonismo e sobre o adventismo. Chegou a hora de Teu Lugar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar também o sininho das notificações. Assim você recebe de antemão quando sai um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá? Você sabe que toda semana nós postamos um conteúdo novo, teológico, bíblico, e assim você vai crescer sempre com o nosso canal. Então aproveite para se inscrever se você ainda não é inscrito, tá bom? Eu quero hoje falar para vocês sobre a vida extraterrestre, interplanetária, vidas em outros planetas. Essa crença, irmãos, não é exclusiva dos ufologistas, dos ufólogos, né? Mas é a crença também de alguns grupos religiosos. Como eu já falei, eu vou falar do espiritismo, do mormonismo e do adventismo, que creem que existem vidas em outros planetas, tá? Antes de começar a falar sobre isso, quero deixar bem claro aqui que eu não quero falar mal de ninguém, não vou falar mal de nenhuma religião e de nenhuma pessoa. Quero que você analise aqui no teu lugar se em algum momento nesse vídeo eu serei desrespeitoso com alguma religião, com alguma pessoa que professa essa fé e que acredita que tem vidas em outros planetas. Eu apenas vou colocar aqui a minha opinião, vou trazer aqui no meu computador algumas literaturas oficiais desses grupos religiosos, tá? E vou colocar inclusive um artigo, se você rolar aqui abaixo na descrição do vídeo, vai ter um artigo do Teu Lugar que eu vou colocar todas essas referências aqui para você ver o que eu estou falando, eu não estou inventando nada. É literatura oficial desses grupos, mostrando que eles acreditam em vidas em outros planetas, tá? Interessantemente, pessoal, esses grupos, eles nascem e têm a sua ênfase no século XIX. O século XIX foi marcado por esse nascimento de novas revelações, de novos profetas, de novas pessoas que querem agora, com o mesmo discurso, né, querem restaurar o verdadeiro cristianismo que se perdeu com o decorrer do tempo. Então nascem as Testemunhas de Jeová, os Mormons, nascem o Espiritismo, nasce também o Adventismo, até Darwin veio no século XIX, né? Em 1859 ele escreve A Origem das Espécies por meio da seleção natural. Então no século XIX nascem esses grupos que querem restaurar o verdadeiro cristianismo e, interessantemente, todos eles têm uma visão interplanetária, eles querem achar vida em outros planetas. Então acho que essa sede de o homem pisar na Lua, de ver habitantes em outros planetas, essas descobertas, né, com telescópios que chegavam a distâncias maiores e começaram a descobrir novos planetas. Então parece que esses profetas nesse século quiseram então descobrir agora vidas em outros planetas também. Eu vou começar com o espiritismo e quero mostrar para vocês, antes, mais uma vez falando, não quero falar mal dos espíritas, tenho parentes espíritas, tenho amigos espíritas, é apenas a literatura e a crença da doutrina espírita com a Bíblia Sagrada, confrontando com a Bíblia Sagrada, tá? Eu vou ler para vocês alguns trechos aqui do Livro dos Espíritos, que foi escrito por Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Se você não conhece essa pessoa, com esse nome, você conhece ele como Allan Kardec. Allan Kardec, ele teve uma visita, segundo ele, de um espírito chamado Espírito da Verdade, ou o nome do espírito era Verdade, que disse para ele que numa vida passada ele se chamava Allan Kardec. Então ele deixou de assinar como Hippolyte Léon Denisard de Rivail e começou a assinar como Allan Kardec, tá? E ele escreveu esse livro em 1857. É um livro de perguntas e respostas, tá? Tem 1019 perguntas e supostamente os espíritos ali respondem conforme a doutrina espírita, tá? E eu vou mostrar algumas perguntas e respostas para vocês. Pergunta número 55. Você acha isso em qualquer lugar aqui da internet. É só você digitar a pergunta 55 do Livro dos Espíritos, você vai achar a resposta também. A pergunta é assim: todos os planetas que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, bondade
e perfeição. Existem, contudo, homens que se acreditam fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo apenas para eles. A referência sempre vai estar abaixo ali, né? Livro dos Espíritos, página 87, pergunta 55. Então a pergunta foi: todos os planetas que circulam no espaço são habitados? E a resposta é sim. Então, para os espíritas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, esses planetas que circulam são habitáveis, tá? Outra pergunta, pergunta 179 do mesmo livro. Os seres que habitam cada mundo estão todos do mesmo grau de perfeição? Não, é como na Terra. Há espíritos mais avançados, outros menos. Veja, então aqui eles acreditam o seguinte, que existe ainda grau de perfeição. Alguns seres são mais avançados e alguns espíritos são menos avançados, tá? Na pergunta 173, num trecho que fala sobre reencarnação, os espíritas são reencarnacionistas. Eles creem que a pessoa pode reencarnar, né, numa outra, a mesma pessoa estar agora numa outra vida, né? E sobre essas perguntas, na pergunta 173, na parte B, ele diz assim: podemos voltar a ela, ou seja, a própria vida, né? Podemos voltar a ela após termos vivido em outros mundos? A resposta é perfeitamente. Poderão já ter vivido em outros mundos, bem como na Terra. Então é claro aqui que a doutrina espírita acredita em vida em outros planetas, tá? Quero mostrar agora sobre o mormonismo. O mormonismo, fundado por Joseph Smith, você conhece como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como a Igreja dos Mormons, né? E eles também acreditam em vidas em outros planetas. Aliás, a doutrina Mormon crê que Deus, o Pai, que nós acreditamos, ele foi um ser humano como qualquer outro. Uma pessoa como qualquer outra, que sofreu aflições, que viveu na Terra e que viveu em outros mundos, né? E que era um homem tangível como a gente e que evoluiu para ser Deus desse planeta. E você, se você evoluir também, você pode ser Deus de algum planeta, de algum mundo, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card para você, só você clicar aqui, vai aparecer agora. O Deus dos Mormons. O Mormon crê que Deus é um ser progressivo, ele pode progredir e chegar à estatura que ele tem hoje de ser Deus. E se você quiser, você pode progredir também segundo a doutrina deles. Eu trouxe aqui uma literatura de Brigham Young, que esse homem ele foi o segundo presidente desse grupo religioso, tá? E ele escreveu um pouquinho sobre isso. Eu trouxe um trecho de um livro que cita outro livro que é oficial, tudo publicado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Então eu trouxe aqui Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, de Brigham Young, página 29. Deus, o Pai, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo constituem a Trindade. O presidente Brigham Young ensinou os santos dos últimos dias a adorarem a Deus, o Pai, e dirigirem suas orações a Ele em nome de Jesus Cristo. Ensinou, além disso, que Deus, o Pai, já foi um homem em outro planeta, tendo passado pelas mesmas provações por que passamos atualmente. Ele teve as mesmas experiências, sofreu e alegrou-se de modo que conhece tanto quanto nós o que são as aflições, os sofrimentos, a vida e a morte desta mortalidade. Tá a referência aí para você na tela. Então, eles acreditam em vida em outro planeta. Eu trouxe aqui para vocês também um diário, né? E aqui aconteceu uma bênção patriarcal do pai do profeta Joseph Smith, a Oliver. Olha só o que acontece aqui nessa profecia, na bênção patriarcal, né? Eu ponho minhas mãos sobre ti e te abençoo com uma bênção patriarcal. Tu serás chamado a pregar o evangelho a esta geração. Antes de completares 21 anos, tu serás chamado para pregar a plenitude do evangelho. Terás poder com Deus mesmo para trasladar a ti mesmo aos céus e a pregar aos habitantes da lua ou dos planetas, se isso te for requerido.
Então veja que bênção poderosa. Ele poderia pregar até para os habitantes da Lua. Lembrando, irmãos, que a ciência prova que não há vida na Lua. Tá? Não há vida na Lua. No diário de Oliver ainda, olha que é um contemporâneo de Joseph Smith, né? Olha que interessante o que ele diz também. Os habitantes da Lua têm tamanho mais uniforme que os habitantes da Terra. Tem cerca de 1,83 m de altura. Vestem-se muito à moda dos Quakers. E seu estilo é muito geral, com quase um tipo só de moda. Tem vida longa, chegando geralmente a quase 1000 anos. Outra literatura, vem comigo. Quase todas as grandes descobertas dos homens do último meio século, de uma ou outra forma, direta ou indiretamente, têm contribuído para provar que Joseph Smith é um profeta. Já nos idos de 1837, eu sei que ele disse que a Lua era habitada por homens e mulheres como nessa Terra, e que eles alcançavam uma idade maior que a nossa, viviam até quase 1000 anos. Ele descreve os homens como tendo em média aproximadamente 2 metros de altura e vestindo-se quase uniformemente no estilo próximo ao dos Quakers. Tá? Outra literatura rapidinho aqui. Assim também com a relação aos habitantes do Sol. Pensais vós que ele é habitado? Eu penso que sim. Pensais que há lá qualquer tipo de vida? Nenhuma dúvida a respeito. Ele não foi feito em vão. E está aí a referência de onde foi tirado esse texto para vocês. Irmãos, inclusive os espíritos também creem que o Espírito Santo são espíritos evoluídos que moram no Sol. Tá? Então eles creem em habitantes do Sol, da Lua e de outros planetas também. Não só o Espiritismo do século XIX, o Mormonismo do século XIX, o Adventismo também, que também teve a sua ênfase e a sua intenção profética no século XIX, também quis achar agora habitantes em outros planetas. E quem escreve isso é Ellen Goldwhite. E eu vou ler para vocês agora um livro que é oficial da igreja. A Igreja Adventista crê que Ellen Goldwhite é inspirada por Deus, tá? E o livro Primeiros Escritos, página 39 e 40, diz o seguinte, acompanhe comigo na tela. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas, e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar brilhante e glorioso. Quem está falando aqui é Ellen White, tá? A relva era de um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram muito mais formosos que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Vi então 2 árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida existente na cidade. O fruto de ambas tinha um belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Tinham a faculdade de comer de ambas, mas eram-lhes vedado comer de uma. Então, meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida. Se, porém, comessem, cairiam. Então fui levada a um mundo que tinha 7 luas. Alguns dizem que ela falava de Saturno, né? Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Então veja, Ellen Goldwhite diz que foi transportada, que ganhou asas, foi para um outro mundo. Nesse mundo ela viu seres ali que eram mais formosos do que os habitantes da Terra, né? Esse anjo assistente direcionava ela em algumas coisas e mostrava. Ela viu uma árvore que possivelmente era a árvore da vida e possivelmente a árvore do conhecimento do bem e do mal. E que os habitantes daquele lugar não caíram como os habitantes da terra. Não caíram como os habitantes da terra. E ela vê ali também Enoque, que foi trasladado para aquele lugar. O detalhe aqui, irmãos, é que o anjo assistente ali que mostra todas essas coisas para ela. A gente vê também no século XIX o anjo Moroni.
mostrando para Joseph Smith as revelações do livro de Mormon, né, com relação ao mormonismo. Joseph Smith recebeu um par de óculos chamado de Urim Tumim, achou uma caixa, achou uma placa de ouro com egípcio antigo que ninguém entendia. Assim que ele colocava aqueles óculos, ele via então aquele egípcio antigo em inglês, e assim ele escreveu o livro de Mormon. Esse lugar foi indicado pelo anjo Moroni, que parece ser uma reencarnação ali, né? Porque o Moroni foi filho do profeta Mormon, que viveu 1400 anos antes e que agora estava revelando ali para Joseph Smith aonde que estava escondido aquelas placas. Então, um anjo chamado Moroni entrega as placas para Joseph Smith. Agora, um anjo assistente leva agora Ellen White para um outro mundo, né? Falando de Enoque ainda, continuando num próximo trecho aqui do Primeiros Escritos, diz assim: perguntei-lhe se este era o lugar para onde fora transportado da terra. Ele disse: não é. Minha morada é na cidade e eu vim visitar esse lugar. Ele percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo: deves voltar, e se fores fiel, juntamente com os 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Aqui aparece mais uma vez os 144.000, assim como a Testemunhas de Jeová creem que 144.000 é um povo separado, depois vem a grande multidão. Sempre no século XIX, esses grupos religiosos com essas novas revelações de Deus aqui, tá, irmãos? O detalhe, irmãos, é que a Bíblia não fala de vida em outros planetas. A Bíblia fala que Deus é um Deus supremo, criador do céu e da terra e do universo. A Bíblia fala de anjos. Esses anjos habitam em lugares espirituais, tá? Os mormons também creem em 3 tipos de mundo, né? O celestial, o telestial e o terrestrial. Mundos que não estão na Bíblia Sagrada também. Então a Bíblia não mostra nenhum tipo de mundo habitado fora da Terra, nenhum tipo de planeta habitado, nem a ciência mostra, né? Aliás, a ciência prova que há impossibilidade de vida em outros planetas, por causa do clima, em coisas assim, né? E a Bíblia só fala que a Terra é habitada. O detalhe maior de tudo isso, bispo, por que você trouxe para nós essas afirmações aqui desses grupos? Para que você então, irmãos, tenha reflexão sobre isso, porque muitas coisas que esses grupos falam realmente têm coerência, mas muitas coisas parecem ser algo de uma criatividade humana ou do contexto da época, como por exemplo aqui no século XIX, que não foi inspirado por Deus. Irmãos, não deixem zombar da sua inteligência. Você é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Ore ao Senhor e diga assim: Espírito Santo, revele a mim se isso realmente é verdade, se não é verdade. Confronte com as Escrituras. Sabe o que diz em Gálatas 1, versículo 8? Leia comigo na tela. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldição, que não é de Deus. Irmãos, essa frase do apóstolo Paulo é muito maravilhosa, porque ele diz assim: ainda que nós, ainda que ele pregasse um evangelho que vá além, né? Ele não está falando assim, quem pregar diferente de mim, ele não está falando isso. Ele está falando que ainda que ele pregasse um evangelho diferente, ou que vá além do que já está revelado, que seja anátema. Ainda que um anjo venha trazer uma nova revelação, como foi o anjo Moroni, como foi o anjo assistente aqui para Ellen White, ainda que um anjo venha trazer uma nova revelação, que seja anátema. Nós precisamos entender isso claramente, irmãos, tá? Esse é o meu desejo, que você abra os olhos com relação a isso. E aí quando falam assim, por exemplo, de Ellen White, ela não acrescenta nada à Bíblia. Ela é a luz menor que aponta para a luz maior. Irmãos, você leu isso na Bíblia em algum lugar? Você viu em algum lugar na Bíblia que existe vida em outro planeta? Eles usam alguns textos para mostrar que a palavra cosmos quer dizer universo. Mas se você vê, cada vez que a palavra cosmos é usada, como por exemplo em 1 Coríntios capítulo
4, versículo 9, se eu não me engano, vai mostrar que é o universo dos anjos e dos homens. Fora disso, não há universo, não há habitantes fora de Deus, os anjos e os homens. Não há outros seres além desses, pelo menos na Bíblia Sagrada, tá? Pelo menos na Bíblia não há. A minha sugestão para você é: não vá além da Bíblia Sagrada. Tá bom, irmãos? Espero ter ajudado você aqui um pouquinho mais com conhecimento bíblico. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Deixe também um comentário, você é muito importante aqui pra gente. Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, Teologar.